estar convidando a toda a igreja a estarmos lendo o texto que é o tema deste encontro geral de obreiros, 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que é o tema: sede firmes e constantes, sempre abundantes. É o tema deste grande trabalho. A palavra do Senhor, ela diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Deus abençoe quando estão nascendo. Por gentileza, Deus abençoe todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Confesso aos irmãos que não é fácil nós ministrarmos a palavra de Deus diante de tantos obreiros, tantos pastores, pregadores aqui presentes, pessoas que conhecem muito bem a palavra do Senhor, que têm temor de Deus. E nós pedimos para que Deus possa, pela sua bondade e misericórdia, trazer uma palavra para a igreja nessa tarde, sabendo que haverá mais uma parcela da palavra de Deus no encerramento, mais à noite. Mas sabemos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém? E nós vemos a receber a palavra de Deus. E dentro desse tema, eu quero trazer aqui um subtema para nós estarmos tratando nessa tarde, que é sendo obreiro de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Sendo obreiro de Deus em todo o tempo. Tanto para nossos irmãos e irmãs aqui presentes, que temos assim feito a obra de Deus. E uma rápida reflexão que eu quero trazer aqui de início é que temos passado esses dias, nessa semana, já de feriado, com o Natal. Creio que a maioria dos irmãos passaram com seus familiares, passaram com os irmãos na igreja, na congregação. Ano Novo também, a maioria dos irmãos passamos em nossas congregações, adorando o Senhor, louvando a Deus. E nós sabemos que nesse tempo de Natal, o tempo de Ano Novo, é um tempo de reflexão, um tempo da qual nós analisamos um pouco como foi o nosso ano de 2019. É um tempo da qual nós passamos com feriado, algumas pessoas viajam, passeiam, e também é um tempo da qual nós paramos um pouco para pensar como é que foi o nosso ano, e também de 2019, ano passado, e como vai ser esse ano de 2020, quais são os nossos projetos, nossos planos, e também dentro da obra do Senhor, da obra de Deus. Eu creio que muitos têm as suas expectativas, muitos de vocês têm seus sonhos, têm os projetos que Deus ele já tem falado em suas vidas, que vocês já estão fazendo, estão trabalhando, expectativas para que Deus ele possa assim usar a sua igreja, Deus ele possa abençoar o nosso ministério, para que assim nós possamos produzir frutos e mais frutos para a glória de Deus. Mas uma pergunta com um pouco da participação de toda a igreja. O ano de 2019 foi gratificante fazer a obra do Senhor? Sim ou não? Sim. Foi fácil fazer a obra do Senhor? Sim ou não? Não foi. A maioria, todos aqui concordaram que não foi fácil fazer a obra de Deus. Porque quando nós analisamos esse texto, nós vemos aqui que ele não fala de facilidade. Esse texto aqui, ele fala de dificuldade em fazer a obra do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, inspirado e dirigido pelo Espírito do Senhor, escreveu que devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho ele não é fácil, o trabalho ele exige de nós, o trabalho exige uma dedicação, um esforço e também exige um trabalho de comunhão com a igreja, para que assim nós possamos avançar na obra de Deus. Nós vemos pela palavra do Senhor que a igreja de Cristo, ela tem recebido uma importantíssima missão para realizar, que é
dar continuidade à expansão do Evangelho de Cristo. Nós temos também a missão de manifestar o reino de Deus através de cada membro da igreja individualmente. Nós temos a missão também de trazer libertação àqueles que são oprimidos pelo diabo. Temos a missão de curar aqueles que estão enfermos na alma, enfermos no seu corpo, fisicamente, crendo no milagre e na cura divina. E também nós temos a missão de compartilhar o amor e a vida abundante do Senhor Jesus. Todos esses itens e alguns mais, eles fazem parte da obra do Senhor, fazem parte da obra de Deus. E cada um de nós, como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, nós temos uma parcela de importância e uma parcela de ação nesse grandioso trabalho da qual o Senhor Jesus, Ele deixou para que nós venhamos a fazer. Viemos a fazer de maneira coletiva, como uma igreja local, servindo a Deus juntamente com os membros da igreja, e de uma maneira individual, da qual Deus Ele vai nos usar aonde nós estivermos, porque nós temos a missão também de sermos o sal dessa terra e também a luz deste mundo. E vemos que exige uma dedicação de nós focarmos os nossos dons e nossos talentos no exercício do trabalho do Senhor. Quando a Bíblia aqui nos fala no versículo 58, ela nos diz na última parte do versículo: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando a Bíblia ela fala de trabalho, esse texto está falando de esforço, e a palavra ela vai um pouco mais complexa, porque a palavra ergon no grego, ela quer dizer um trabalho árduo, um esforço de dedicação. Então é um trabalho que vai exigir de nós. E quando nós vemos Jesus, muitas vezes ele fazendo a comparação, a analogia da obra de Deus com o trabalho na vinha, com o trabalho nos campos, os ceifeiros, nós vemos que é um trabalho, nós olharmos para o trabalho agrícola, é um trabalho que as pessoas estão trabalhando, estão ali fazendo, plantando, semeando, plantando, colhendo, e vemos que diante disso é um trabalho que vai exigir um esforço e vai exigir também dedicação. E não é difícil, e não é fácil, porque o trabalho, quando Jesus ele faz a comparação dos obreiros do Senhor com uma seara, nós vemos que é um trabalho que as pessoas trabalham no sol, na chuva e no tempo. Então exige um esforço, exige uma dedicação e também um trabalho que vai gerando cansaço com o tempo, que exige um esforço, e um cansaço e uma fadiga, ela viria com o tempo. E da mesma forma, nós olhamos que a obra de Deus, ela não é um trabalho fácil. Ela não é um trabalho da qual nós podemos fazer nas horas vagas. Não é um trabalho simples, mas é algo que exige responsabilidade e que nós devemos fazer com excelência para o Senhor, porque é para Deus que nós fazemos, e é para Ele que Ele nos chamou. E para nós entendermos um pouco dessa importância da obra que o Senhor nos deu, nós olhamos pela Bíblia Sagrada, para o Novo Testamento, e nós vemos a obra da qual o Senhor Jesus ele foi enviado a realizar aqui na terra. O Senhor Jesus ele foi enviado para manifestar as promessas do Antigo Testamento, trazer as boas novas, trazer a nova aliança, trazer a salvação dos perdidos, para que todos venham fazer parte da família de Deus e do corpo de Cristo. Nós vemos que as obras do Senhor Jesus, elas foram iniciadas durante o seu ministério terreno, por aproximadamente 3 anos e meio, aonde o Senhor Jesus, ele pôde andar por toda a província da Judéia e arredores da Galileia, em todos os lugares pregando sobre o arrependimento e sobre a vinda do reino de Deus. E o que manifestava a vida do reino de Deus no ministério de Cristo eram as suas obras. Eram sinais que eram evidenciados através do ministério do Senhor Jesus. Pessoas eram curadas, pessoas endemoniadas eram libertas, mortos ressuscitavam, e era-se pregado o Evangelho do Reino de Deus. Marcos, quando ele escreveu, ele disse:
disse que sobre o Senhor Jesus: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Era o conteúdo da mensagem do Senhor Jesus. Nós sabemos que a totalidade da sua mensagem, a totalidade da sua missão, não era somente trazer as boas novas, não era tão somente trazer a palavra de Deus, mas também ele consumir a obra na cruz do Calvário. Ele realizar o seu sacrifício pelos pecadores e ressuscitar para os mortos, ressuscitar dentre os mortos, para que assim nós tenhamos a nossa justificação e a salvação em Jesus Cristo. Os apóstolos, eles testificaram da obra do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Pedro, ele prega para Jerusalém no seu primeiro sermão, dizendo que o Senhor Jesus, ele foi o homem aprovado por Deus, com maravilhas, prodígios e sinais, e que Deus fez por meio dele, e através dele, ele foi crucificado pela mão dos injustos, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqui ele traz a síntese da obra de Cristo. Então Jesus, ele realizou uma obra, mas nós vemos também na palavra do Senhor que Jesus, ele outorgou esta grande obra para que a igreja pudesse dar continuidade, para que nós que recebemos agora a vida no Senhor Jesus possamos dar continuidade à obra de Deus. Mas o que eu quero também trazer para a igreja nesta tarde é que não fomos nós que escolhemos trabalhar. Não fomos nós que chegamos para o Senhor Jesus e falamos: Jesus, Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor. Mas foi o próprio Cristo que Ele chamou a cada um de nós individualmente. Aleluia. Foi o próprio Senhor que chamou você para que você saísse do mundo, você aceitasse a sua graça, o perdão dos pecados pelo nome do Senhor, e pudesse agora estar fazendo a obra para o Senhor. Porque Ele disse que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Primeiramente ele falou isso para os apóstolos, da qual ele tinha escolhido. Mas nós também vemos que o apóstolo Pedro, ele entende que quando veio a promessa do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e naquela sua primeira pregação ele disse: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Você foi chamado por Deus. Você hoje vive, você tem o Espírito Santo que habita em você e que te guia. É porque o Espírito Santo, porque Jesus, Ele te chamou. Foi Deus que nos escolheu para fazer esta obra. Porque se nós quiséssemos por os nossos próprios esforços, nós não conseguiríamos. Mas nós sabemos que é por causa do nosso Deus, é por causa da unção de Deus em nossa vida, que Ele nos capacita a fazer esta obra. Levar o Evangelho, levar a cura para aqueles que estão enfermos, levar a palavra de ânimo para aqueles que estão cansados, levar a salvação. E podemos também transmitir e compartilhar do amor de Deus. A Bíblia, ela nos fala que no versículo 58 desse texto tema, que o apóstolo Paulo diz: sedes firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Aqui, quando ele usa o termo obra, nós usamos a primeira palavra no início, que foi a palavra ergon. Mas nesse texto aqui, ele usa, nesse versículo, nessa parte, ele usa a palavra corpus. E corpus, ela significa que é um trabalho árduo, ela é um trabalho que reduz a força com dificuldade e que exige um grande empreendimento e esforço. Então, nas duas palavras, ergon, quanto a palavra corpus, traduzida por obra, e na outra que é trabalho, nós vemos que nas duas palavras o apóstolo Paulo ele fala dessa dificuldade. Ele fala também que exige um esforço tão grande que vai muitas vezes nos levar a um cansaço, uma fadiga. Ele faz essa analogia, porque não era fácil naqueles dias, não é fácil em nossos dias.
E aqui, em várias partes do texto que nós lemos aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, havia, nesse contexto, algumas falsas pregações. Eu vou estar falando mais durante essa ministração sobre isso. Porque o tema, o assunto do capítulo 15, é sobre a ressurreição dos mortos. E aqui nesse texto, concluindo, versículo 58, o apóstolo Paulo fala da nossa perseverança, ela tem uma recompensa, que ela não é aqui nessa terra, mas é naquele grande dia que estaremos com o Senhor. Receberemos do próprio Senhor Jesus o galardão, a recompensa que Ele vai dar em nossas mãos. E nós vemos que havia falsos pregadores que ensinavam aqui que não haveria ressurreição dos mortos. Mais para frente entraremos um pouco sobre esse assunto. Mas nós olhamos aqui que a palavra obra do Senhor, Ele exige um esforço, um trabalho de dedicação e abnegação. E quando nós nos deparamos com a nossa vida, você se depara, como foi o ano 2019, o trabalho foi difícil, não foi fácil, e não vai ser, continuamente ele não vai ser, mas é um trabalho que vale a pena, é um trabalho que não é vão no Senhor. Nós entendemos na palavra de Deus que ela vai exigir muito de nós. A Bíblia fala que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Então, nós entendemos na palavra do Senhor que exige que nós venhamos abrir mão de nós mesmos. Uma das primeiras dificuldades do nosso trabalho é que nós devemos abrir mão do nosso eu, devemos entregar-nos para o nosso Deus, devemos militar, mas não ficar embaraçado com as coisas da vida. Nós temos, é claro, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, mas aqui nesse texto está o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo número 4, ele fala aqui de nós não estarmos presos com as coisas desse mundo, ou presos com os afetos, com as dádivas desse mundo, com a riqueza desse mundo, mas que nós devemos ter o nosso foco no reino de Deus, e não nas coisas dessa vida. É o primeiro desafio. E nós vemos que diante disso, as dificuldades que nós poderemos ter no trabalho, listei aqui algumas, porque não é fácil. E umas delas que nós vemos é aflição. O Senhor Jesus ele disse que nele nós teremos paz, mas no mundo nós teríamos aflição. E a aflição ela significa pressão, perseguição, tribulação. E em alguns textos ela fala de opressão espiritual. Então, diante disso, como nós estamos fazendo um trabalho para o Senhor, existe uma oposição ao que você faz a Deus. Existe um oponente, um opositor daquilo que você está realizando, e que é de uma área espiritual. É uma pressão, uma aflição que nós passamos, e que pela permissão de Deus, às vezes nós passamos por provações, ou até mesmo tentações que o inimigo ele pode causar em nós, diante muitas vezes do desânimo, muitas vezes dos problemas, e de ouvir às vezes maus conselhos, ou então de ceder aos desejos desse mundo. As aflições que nós venhamos a passar, no mundo teríamos aflições, e nós vemos aqui que é uma das dificuldades que nós podemos ter. Mas a palavra de Deus ela fala que nós devemos, como obreiros do Senhor, estar prontos e tendo toda a armadura de Deus em nossa vida. Porque o dia mau ele pode vir. A Bíblia nos fala que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau, enfrentar com coragem o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E nesse texto aqui, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele fala da armadura de Deus, mas ela fala que essa armadura de Deus, ela é uma armadura espiritual, para que venhamos a enfrentar e lutar contra inimigos espirituais, porque nós não lutamos contra carne e sangue,
mas principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando ele escreveu essa carta, ele trouxe esse conselho. Nós vimos que não foi para um grupo pequeno de pessoas, não foi somente para pastores ou para líderes daquela igreja, mas para todos os membros do corpo de Cristo. Todos nós devemos estar preparados para aflições, para o dia mau, o dia de adversidade, e que às vezes ele pode chegar por influência espiritual. Quantas pessoas hoje, às vezes, estão desanimadas em realizar a obra do Senhor, às vezes olhando tanto as dificuldades e aflições, e dizendo consigo mesmo em seu coração: como é difícil fazer a obra de Deus, eu não consigo, como é difícil a luta que eu estou passando. Em dias em que nós vivemos, e segundo muitos relatos e também muitos laudos que nós temos acompanhado e estudado também na escola dominical, nós vemos assim muitas pessoas hoje fora da igreja e muitos na igreja passando pelo mal do século, que falam que é depressão. Quantas pessoas hoje que não têm mais alegria em viver, pessoas em nosso meio, pessoas que você talvez conheça, que não tem mais paz no seu coração, não consegue mais encontrar uma felicidade, não consegue mais sorrir, e muitas vezes pela depressão, que é uma enfermidade da alma, que ela também, é claro, irmão, tem um tratamento médico? Tem, existe um tratamento médico, mas nós sabemos que existem origens espirituais nisso também. Sabemos que muitas vezes o inimigo, ele tem tentado tirar o foco do obreiro, da obreira do Senhor, e colocar tristeza no seu coração, desânimo pelas lutas que se passam. Quando nós olhamos a trajetória da igreja de Cristo pela história, nós vemos que muitos e muitos passaram por dificuldades sobre-humanas, mas que foram fortalecidos e auxiliados pelo Senhor Deus. Olhando a história da igreja pelos primeiros séculos, nós olhamos a perseguição do Império Romano contra a igreja, e quantos cristãos que foram mortos, torturados, pessoas que foram, na história eclesiástica, do livro de Eusébio de Cesaré, ele relata pessoas que durante a grande perseguição romana, nos teatros, por exemplo em Éfeso, onde Paulo ali ele pregou naquela cidade, implantou uma igreja, mas nos séculos posteriores, naquela mesma cidade, houve uma grande perseguição sobre os cristãos, e era-se colocado cadeiras de bronze, de ferro, incendiadas com fogo, ficavam ardendo em brasas, e falavam para os cristãos sentarem sobre aquela cadeira, e aos poucos eles iam morrendo. Era uma tortura lenta, agonizante, que durava dias e semanas, e havia ali um grande público que aplaudia tudo aquilo. A história de Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, e certa feita um governador romano chegou até ele e perguntou: Policarpo, olha a sua idade avançada, basta tão somente você negar ao seu Cristo, somente isso, e você vai ficar livre da execução e da tortura. Policarpo de Esmirna olhou para aquele homem e ele disse: o meu Senhor Jesus, ele tem sido fiel toda a minha vida, ele nunca foi infiel para mim, por que eu serei infiel a ele agora? E assim continuou firme com o Senhor, enfrentando o martírio, enfrentando as oposições. Quantos passaram por diversas lutas? E nós, a igreja, ela continua passando por lutas e tentações. Mas a Bíblia nos garante que Deus ele nos dá a armadura dele. Nós temos recurso espiritual para enfrentar e para continuar. Devemos ser obreiros em todo o tempo, nas aflições. Obreiros do Senhor também nos tempos das tentações. Quando nós vemos que na obra de Deus nós fazemos a obra do Senhor, mas também nós não estamos isentos de errar. Nós podemos sofrer às vezes as tentações dessa vida. O Senhor Jesus ele falou sobre as dificuldades e também sobre as atrações desse mundo, daquilo que pode ofuscar o nosso trabalho.
Na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 8, versículo 13 ao 14, quando ele fala sobre a parábola do semeador, nesses dois versículos ele diz assim: e os que estão sobre a pedra, a semente que caiu sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Vemos aqui dois opostos: a semente que caiu pelas pedras e a semente que caiu nos espinhos. Caindo pelas pedras, elas receberam com alegria, estão firmes na obra de Deus, mas quando vem a perseguição, vem a prova, logo eles se afastam do Senhor quando vem dificuldade. Por outro lado, aqueles que caíram pelos espinhos, eles crescem ouvindo a palavra do Senhor, mas eles não conseguem fazer a obra de Deus. Eles têm uma dificuldade, porque as riquezas, os deleites da vida o impedem. Ele fica pendendo entre dois pensamentos, entre as coisas desse mundo e dos prazeres do mundo, ou realizar a obra do Senhor. Quantas pessoas que às vezes vão procurar a igreja, ou estão firmes com Deus, quando tudo vai bem, mas depois, quando vem a prova, uma dificuldade, a pessoa ela já começa a parar de vir aos cultos, começa a diminuir o ritmo, e aos pouquinhos, quando você menos espera, aquela pessoa já não está mais servindo a Deus, ou aquele obreiro, ou aquela irmã não está mais servindo a Deus por causa da dificuldade que veio, por causa da prova e da luta. Ou então, por outro lado, é aquele que quando está na prova, na luta, ele está ali firme com Deus, está adorando o Senhor, está confiando na vitória e crendo em Deus. E quando vem aquele tempo da qual Deus abençoa, da qual Deus ele traz a paz para a sua vida, Deus dá aquela bonança, aí a pessoa ela para de servir o Senhor. Já tem esse contrário também. Então tem aqueles que estão nas pedras e aqueles que estão nos espinhos, porque começam depois a atentar para as coisas do mundo, as coisas estão bem. E aqui, irmãos, eu louvo a Deus que no Japão, estamos aqui nesse ano, e Deus tem abençoado a nossa vida. Quantos aqui têm sido abençoados no trabalho? Não tem sido abençoado no meu trabalho? Glória a Deus, aleluia. Quantos tem sido abençoado na sua fábrica? Tem sido um ano bom nesse ano, o ano de 2019. Foi um ano bom da maneira financeira? Eu creio que uma grande parte foi, a grande maioria. Nós olhamos para alguns anos atrás e folheando as revistas para ver emprego, olhando assim o salário, 1.100, 1.000 a hora para homem, 1.200. Mas, irmãos, aconteceu algo de 2015, 2016 para cá, quando você vai ver algumas firmas estão pagando 1.500, 1.600, 1.800 a hora, e louvo a Deus por isso. O Japão passou da última década até essa agora, foi há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, 2009, uma grande crise que aqui passou. Muitos voltaram para o Brasil, passaram dificuldade lá, muitos irmãos. Eu louvo a Deus que muitos irmãos retornaram, irmãos, glórias ao Senhor por isso. E aqui tem vivido um tempo bom. Deus tem abençoado o Japão. Mas não é por isso, diante disso, nós devemos então ser gratos ao Senhor e estar fazendo a obra de Deus. Nós não podemos ser aquela semente semeada em espinho. E que quando tudo está bom, tudo está bem, eu vou começar a relaxar um pouco na obra de Deus. Vou começar a investir mais na minha vida, vou começar a investir mais agora na minha conta bancária, no meu trabalho, quero prosperar financeiramente. Irmão, tudo isso é bom, irmãos, tudo isso faz parte da nossa vida. Devemos planejar o futuro sim, mas você não pode abrir mão daquilo que Deus ele te deu. Porque quando nós vamos fazer zangueô na fábrica, irmão, a gente está sorrindo lá para o mestre, zangueô, ok, vamos lá, levantando a mão, a gente quer ganhar dinheiro, vamos lá, quero sim. Ou o pastor vai pedir, vamos fazer a obra de Deus, vamos evangelizar, vamos fazer alguma coisa. Ah, pastor, estou sem tempo, não dá agora, não dá não. Estou trabalhando muito, pastor, estou com o meu corpo cansado, estou com dor no corpo, estou gripado, e começa a ter muita justificativa. Aí começa a pensar, pastor, vou estar saindo com a família hoje. Não é errado isso, não é bom, faça. Mas eu estou falando que muitas vezes a pessoa muda o foco, ela deixa a obra de Deus e começa a se concentrar nas coisas desse mundo. Então nós devemos sim, irmãos, é claro, cuidar da nossa saúde, da nossa vida financeira, da nossa família, mas não se esquecer da obra do Senhor.
Porque Deus que chamou você, não foi o pastor. O pastor foi um instrumento de Deus para te levantar você como cooperador, como diácono, como presbítero, evangelista. Foi um instrumento na mão do Senhor. Então vamos fazer com excelência a obra de Deus. Vamos ser filho e abundante nisso. Em tempo de crise ou em tempo de bonança, vamos ser filho e abundante. Não podemos parar. Jesus em breve voltará. A obra de Deus, ela deve continuar, irmãos. E nós temos uma parcela, uma participação nisso muito importante. Não seja uma semente jogada às pedras, não seja uma semente jogada aos espinhos, mas esteja sempre assim: eis-me aqui, Senhor. Porque quando o pastor, o dirigente, ele pede para você fazer algo para Deus, irmãos, é Deus que está falando através dele. Deus, ele sabe a sua capacidade. Deus, ele tem te chamado para isso. Faça com alegria. Não pare. Não desanime na luta. Não desista na hora das tentações, mas seja firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. A Bíblia, ela fala de um obreiro, um cooperador, e não somente um simples cooperador da igreja, mas um homem de confiança do apóstolo Paulo. Eu vou pedir para o irmão estar lendo um texto, Colossenses capítulo 4, versículo de número 14. Pedir para o diácono Alan fazer a leitura desse texto. Colossenses capítulo 4, versículo 14. E depois em Filemão, capítulo número 1, e o versículo número 24. Pastor Sandro, por favor. E concluindo, 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Pastor Rosivaldo, por favor. 2 a Timóteo, capítulo 4, e versículo 10. Aqui fala de um obreiro chamado Demas. Por favor, diácono Alan, fala com a voz bem alta mesmo. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Nós vemos aqui que quando Paulo escreveu esse texto, Colossenses 4,14, nos fala aqui de Lucas, o médico, e Demas. Filemão capítulo 1, versículo 24, por favor, pastor. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Glória a Deus. Quando Paulo escreveu Colossenses e Filemão, possivelmente foi na mesma ocasião, porque a carta foi dirigida à igreja de Colossos, uma igreja que foi fruto da missão apostólica de Paulo em Éfeso, e dali ele conseguiu alcançar outras igrejas, outras cidades da região, e foi fundada essa igreja aqui em Colossos, possivelmente por Epáfras, uma possibilidade. E quando Paulo escreveu essas duas cartas, Colossenses e Filemão, foi por volta do ano 60 depois de Cristo, 60 a 62 depois de Cristo. Enquanto Paulo estava preso em Roma. Nós vemos esse relato lá em Atos dos Apóstolos, no último capítulo de Atos, capítulo de número 28, que relata aqui a prisão de Paulo. Mas ali não foi a última prisão de Paulo. Foi a primeira prisão e possivelmente ele foi solto depois e também ele fez o empreendimento de mais uma obra missionária. Então foi por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo, juntamente com Paulo naquela prisão domiciliar, que ele tinha liberdade para pregar, receber visitas e ele transmitir o evangelho para as pessoas que visitavam ele, aguardando o julgamento. Então Paulo ele foi solto. Agora em 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, essa carta se passa 4 anos depois, por volta dos anos 66 depois de Cristo. E aqui nessa carta, que é na segunda prisão, e nessa segunda carta é uma carta de despedida, da qual Paulo ele escreve a Timóteo, sabendo que ele seria executado, que ele foi levado à pena de morte. Então ele escreveu essa carta aqui
para fortalecer e encorajar Timóteo e a todos os obreiros. E aqui ele faz a menção novamente de Demas. Por favor, pastor Vesivaldo. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Vemos aqui que alguns obreiros, eles foram dispersos para algumas cidades, mas aqui, em particular, somente Demas, o apóstolo Paulo, ele fala o motivo, porque Demas ele deixou ele em Roma. Aqui Paulo não estava mais com uma prisão domiciliar, não era uma casa, mas era já uma prisão. Ele estava preso, ele passava frio, porque diz a palavra que ele pede para Timóteo, no versículo 13, trazer a capa, que ele deixou em Trode. Então ele estava passando umas necessidades. E aqui nós vemos que Demas, aquele obreiro, que ele menciona na epístola a Colossenses e a Filemão, que era cooperador, desamparou. Deixou o apóstolo Paulo e amando o presente século. Ou seja, no momento da dificuldade, no momento da qual ele viu que o apóstolo Paulo, dali ele não saía mais. Ali já era o final do ministério de Paulo. E diante disso, esse homem, ele deixou a obra do Senhor. Ele simplesmente abandonou a obra de Deus. E o motivo nos diz que ele amou o presente século e se desviou praticamente. Então nós vemos que a Bíblia, ela deixa também aqui alguns exemplos diante de dificuldade de alguns obreiros que ficaram ou que desanimaram. Mas a menção de Lucas que ele faz ali em Colossenses, nós vemos que Lucas está com Paulo, Lucas está comigo. Ou seja, havia aqueles obreiros fiéis, que era em tempo bom que estava junto fazendo a obra de Deus, mas Lucas também em tempo mau, em tempo da qual o apóstolo Paulo sabia que seus dias estavam próximos para a sua partida, Lucas assim estava com ele ainda, acompanhando ele. Será que nós somos obreiros fiéis do Senhor, para permanecermos fiéis com o Senhor nosso Deus em todo momento? Será que você apoia a obra de Deus em todo momento na igreja? Quando a igreja estiver cheia, você estaria servindo a Deus? Ou se porventura vier a acontecer algo, uma crise no Japão novamente, e muitos retornaram ao Brasil, quem sabe, espero que não, mas a igreja às vezes esvaziar, ficar poucas pessoas, você vai estar ali também firme na obra de Deus do mesmo jeito, fazendo a obra do Senhor? Nós somos chamados para não ficar dependendo de circunstâncias nenhuma. Não é o bom tempo ou o mau tempo que nos faz obreiro do Senhor, mas é o nosso esforço, a nossa dedicação e a nossa comunhão com Deus. Glória a Deus. É o nosso chamado com Deus. Que você tem que fazer a tempo e a fora de tempo. Glória. Uma das outras dificuldades de realizar a obra do Senhor, que nós aqui encontramos, também no capítulo 15 de 1 Coríntios. A Bíblia nos fala aqui que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Santo Deus. E aqui, a palavra que Paulo usou para a conversação, a palavra homilia, que ela dá origem depois à palavra homilética, que ela tem a ver com a arte de pregação, de pregar, de falar. A palavra homilia ela significa conversar, mas também ela pode significar um discurso, ou uma pregação. E diante disso, podemos também entender nesse texto que Paulo está falando que as más pregações, elas corrompem os bons costumes, porque havia ameaça de pessoas que estavam trazendo falso ensino, uma heresia, dizendo que não havia mais ressurreição dentre os mortos. Paulo chama a atenção da igreja sobre a realidade da ressurreição de Cristo e a realidade da ressurreição futura para os crentes. Mas aqui nós vemos que havia aqueles que estavam tentando, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou então as más pregações. Uma das coisas que pode atrapalhar-nos na obra de Deus, e que é importante cada um de nós estamos firmados na palavra, no conhecimento da Bíblia, conhecimento teológico, para que nós não venhamos a cair na rede de falsos pregadores. Hoje nós estamos vivendo numa época em que existe um evangelho, ou seja, múltiplos evangelhos. O evangelho não só, mas muitos evangelhos. É teologia da prosperidade, é triunfalismo,
muitos evangelhos que tratam somente, muita palavra, muita pregação, que falam mais de ordem financeira ou de saúde emocional, mas não falam a realidade de arrependimento do pecado, de mudança de vida, e de santidade ao Senhor e dedicação a Deus. Então, às vezes, quando assim, nós atentarmos por falsas mensagens que tentam amassagear o ego humano, nós também podemos desvirtuar a nossa visão do reino de Deus. O importante é nós permanecermos no Evangelho, na palavra de Deus, valorizarmos a palavra do Senhor, prestar atenção no que estamos ouvindo, se são conversas, se são críticas construtivas, nós recebemos, mas muitas pessoas que criticam para tentar destruir o ministério, falar mal de um ministério ou de obreiros, que isso não venha a ser, irmãos, algo para o nosso ouvido. Nós devemos fazer a obra de Deus com alegria e dedicação e não dar ouvido para aquilo que vem nos atrapalhar a fazer a obra do Senhor. Temos também aqui o foco para realizar a obra de Deus. O nosso foco ele tem que ser Cristo. Quando o Senhor Jesus, certa vez, ele multiplicou os pães para aquela grande multidão, ele trouxe ali uma lição espiritual. No Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 26 a 29, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. As pessoas estavam atrás de Jesus, aqui essa multidão, porque os milagres aconteciam e ali Jesus multiplicou os peixes e pães. Então eles estavam atrás do alimento material para o seu corpo. Aqui a lição que Jesus ele traz é que quando nós fazemos a obra de Deus, nós não devemos esperar por recompensa nessa terra. Não é fazer a obra de Deus para ser visto pelos homens, para esperar uma recompensa do pastor da igreja, esperar um reconhecimento, esperar você ser reconhecido como obreiro, como cooperador, diácono, presbítero, com um cargo da igreja. Não é esperar isso, nós não fazemos a obra para isso, para ter fama entre os homens. Mas nós fazemos aqui esperando o alimento do céu, irmãos, é com alegria. Nós fazemos com dedicação a Deus, é olhando para o Senhor e não olhando para as pessoas, é não olhando para os homens, é não esperando ter uma recompensa aqui nessa terra, da igreja ou dos homens, não, é de Cristo, é do Senhor Jesus. Fazer a obra de Deus é essa, é crer naquele que Ele enviou, ou seja, olhar só para Cristo, olhar para o Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos olhar para o Senhor Jesus. Não fique preocupado, não fique preocupada com o cargo, não fique preocupada às vezes com o cargo na obra de Deus, ser reconhecido como obreiro. Irmãos, o tempo de Deus vai chegar na sua hora. Se Deus te chamou, Ele vai te levantar. Não há quem possa impedir isso. É Deus que faz a obra, é Deus que levanta, é Deus que reconhece, e o homem vai ser um instrumento na mão do Senhor, somente isso. Faça olhando para Cristo. Porque se nós fizermos olhando para as pessoas, olhando para ter recompensa nessa terra, irmãos, não haverá recompensa. Vai ser frustrante. Verdade. Porque a obra de Deus é uma obra espiritual. É uma obra que vai permanecer para a vida eterna, não é aqui na terra. E receberemos o galardão do Senhor, irmãos. E quanto mais, irmãos, nós trabalhamos na obra de Deus, ou somos reconhecidos numa função da igreja, é mais dedicação. Irmãos, é mais abrir mão mais de nós mesmos. Certa feita, conversando com um irmão, ele falava que tinha vontade de ser pastor. O irmão era membro da igreja, mas ele ainda não tinha nenhuma função. Mas ele falava: eu quero ser pastor, meu sonho é ser um pastor. Glória, por quê? Eu falei: eu gosto de ver, de pregar, assim, eu vejo a pessoa pregando, eu acho tão bonito. Eu falei: glória a Deus.
Mas isso aqui é uma pequena parcela do trabalho. É bonito, irmão, ser pregador, é bonito ser pastor, mas o trabalho é muito mais árduo do que isso. Pastores e dirigentes sabem como é difícil cuidar de pessoas, aconselhar, dar o seu tempo. Muitas vezes você está com a sua família na sua casa, alguém liga, precisa, e você ora a Deus e pede: Deus, me dê uma palavra para essa pessoa. Porque de nós mesmos, irmão, nós não temos como, mas que Deus venha nos usar. Chorar com aqueles que estão chorando. É você trabalhar no aperfeiçoamento dos santos, no crescimento daquele irmão, daquele obreiro, daquela ovelha, às vezes está com seus problemas, seus dilemas, suas dificuldades, seus erros e fracassos, e a gente está aí trabalhando para que aquela vida possa ser edificada, possa ser fortalecida, aperfeiçoada, e está fazendo a obra do Senhor. Exige tempo, dedicação, e não é fácil. Passamos em oração, oramos, passamos tempo dedicando às pessoas, e muitas vezes, não é reconhecido, às vezes somos até mesmo criticados. E será que você estaria pronto? Você quer ser um obreiro, um pastor, a ser criticado com aquilo que você faz? Tem que estar preparado para as críticas. Verdade. As críticas também são outro desafio. Saul, quando ele foi elevado ao rei de Israel, escolhido por Deus, naquela reunião, naquela grande assembleia, da qual foi feita, presidida por Samuel, Saul foi ungido rei, foi escolhido. E após a unção que ele recebeu naquele dia, e do reconhecimento de toda a nação de Israel, algumas pessoas disseram, diz a palavra de Deus em 1 Samuel 10:27, mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Toda aquela nação ficou feliz, mas havia algumas pessoas que murmuraram. Havia algumas pessoas ali que não aceitaram a liderança de Saul. É esse daí que vai liderar sobre nós? Nós não vamos dar presente para ele, não. E eu creio que muitos aqui, muitos obreiros, muitos irmãos que servem a Deus já passaram talvez por alguma situação dessa. Talvez não se aceitem por algumas pessoas. Algumas pessoas criticaram. Algumas pessoas falaram: essa pessoa aí não tem capacidade. Às vezes obreiros que são levantados na sua congregação e foi dado um cargo de importância para ele estar exercendo ali um trabalho de liderança, seja no departamento de jovens, seja circulação, seja louvor, seja até mesmo o dirigente da congregação. Às vezes tem aqueles que falam e olham: olha, essa pessoa aí não dá não. Começa a olhar, a criticar, a falar dos defeitos da pessoa, começa a colocar defeitos. E diante disso, o líder, ele deve fazer como Saul. A Bíblia nos fala que Saul, ele se fez como surdo. Saul, ele não foi tirar satisfação, não. Ele não foi falar, ele tinha autoridade, porque ele já era rei. Podia chegar: olha, quem são vocês para falar isso? Não, ele fez-se como surdo, Saul. Temos algumas coisas muito boas que nós vemos aqui na Bíblia, alguns exemplos muito bons dele. Saul, ele se fez como surdo. Mas nós também entendemos que como é que se pode reconhecer então agora? Por que Saul ficou como surdo? Ele esperou o tempo de Deus. Deus vai mostrar. Não depende de mim, eu não preciso. Você não precisa mostrar nada para ninguém, não. Aleluia. Você não precisa fazer algo para mostrar para as pessoas, não, que você é capaz. Deus, ele vai dar oportunidade. Deus vai agir através da sua vida. Para mostrar que foi Ele que escolheu você. E Deus não erra. Quando depois houve esse passado algum tempo, nos fala que então os amonitas, eles fizeram aliança e eles foram contra a nação de Israel. E disse a palavra de Deus que mensageiros foram enviados até Gibeá, onde Saul estava. E diz a palavra de Deus que quando Saul ele recebeu aquela mensagem, aquela afronta dos amonitas, ele logo, diz a palavra de Deus, que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira.
E a Bíblia nos fala que ali houve uma grande vitória da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus escolheu Saul. E no momento certo, Deus mostrou para a nação de Israel que Saul foi sim ungido rei e tinha autoridade e poder para exercer aquela função. Então é Deus que vai estar fazendo, Deus que vai estar preparando o momento, irmãos. Basta tão somente você fazer a obra, porque a árvore ela se conhece pelo fruto. O que você vai estar fazendo, Deus ele vai estar estendendo as mãos para abençoar, para produzir fruto. A igreja vai reconhecer, realmente Deus chamou essa pessoa, Deus chamou esse irmão, Deus chamou esse obreiro, Deus chamou esse irmão para fazer essa obra. Mas se faz de surdo, não houve crítica não esquenta a cabeça por isso não. Vai fazendo a obra do Senhor. E na conclusão, nós vemos aqui que Deus escolheu aquilo que muitos desprezavam. Graças a Deus. Aquilo que muitas pessoas achavam que não teria jeito, que muitas pessoas achavam que não daria em nada. Irmãos, cada um de nós temos uma história a contar. Cada um de nós temos um passado, muitas vezes obscuro, que nós não queremos falar o que nós fazemos. Mas o mais importante é o que Deus ele fez por nós, o que hoje nós fazemos. Não importa de onde você veio, não importa quem você era, não importa o que você fazia, mas hoje o que importa é onde Deus ele tem te colocado, o que Deus tem feito na sua vida. A Bíblia, ela nos fala que o nosso Deus, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. A Bíblia nos fala que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Louvado seja o Senhor. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Eu acho muito lindo quando Paulo ele fala isso. 1 Coríntios capítulo 1, naquela igreja na província de Acaia, e que hoje é na região da Grécia, era perto de Atenas, era uma região da qual eles amavam, eles adoravam a sabedoria. Muitos filósofos se levantaram naquela região, homens como Platão, Aristóteles, Sócrates. E na época de Paulo, eles eram os ídolos dos grandes sábios daquela época. Mas nós vemos assim que não foi isso que Deus escolheu. Para o mundo a sabedoria era algo tão lindo e tão maravilhoso, mas para o mundo da igreja era uma loucura a pregação da fé. Para os judeus que esperavam o Messias forte, a igreja apresentou o Messias que veio e foi crucificado. Para os judeus era o Messias fraco, mas Deus ele fala da sua palavra que a sabedoria de Deus é mais sábia do que o mundo, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens, porque a fortaleza de Deus está em Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esse Cristo nós servimos, irmãos. Esse Cristo que nós escolhemos para o mundo é uma loucura. Para o mundo é uma loucura estarmos reunidos em torno do Senhor. Mas para nós sabemos que é sabedoria e poder de Deus. Porque nós sabemos que a mensagem do Evangelho transforma e muda. Nós sabemos que a mensagem do Evangelho muda as pessoas, cura. E que você foi capacitado pelo poder de Deus. Você pode ouvir vozes contrárias para você desistir, mas Deus ele fala para você continuar, para você permanecer. Em todo tempo, continue fazendo a obra do Senhor. Em todo tempo, continue sendo obreiro, obreira de Deus. Em todo tempo, continue apoiando a igreja de Cristo. Continue servindo a Deus juntamente com o seu pastor, com seus irmãos da igreja. Independente da situação, independente das críticas, independente da quantidade de pessoas, faça com excelência aquilo que Deus chamou você para fazer. Glória a Deus. Estamos no início do ano, o trabalho é árduo, o trabalho é difícil, sim, irmãos, mas haverá uma recompensa dos céus. O trabalho é difícil, sim, mas Jesus está contigo. Jesus está contigo. Deus ele está contigo, louvado seja o Senhor. Eu peço a todos
colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar. Irmãos, o trabalho, tem muito trabalho a realizar. Talvez você entrou aqui nessa tarde pensando no cansaço, nos desafios que você já enfrentou e nas lutas que você passou. A obra do Senhor, ela é realmente um trabalho árduo. Corpus e ergon, um trabalho difícil e que exige um esforço e cansa. Mas o nosso Deus, Ele renova. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, Atos capítulo de número 5, Deus aqui é um Deus que renova, é um Deus que fortalece a sua igreja. Após as ameaças que Pedro, os apóstolos, João fizeram, eles tiveram no Sinédrio, eles oraram ao Senhor Deus naquele cenáculo. E a Bíblia nos fala um pouco da sua oração, dizendo, nas últimas partes da sua oração, versículo 29 do capítulo 4 ao 31, diz a palavra de Deus: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Eles foram renovados naquela noite, naquele dia. Eles oravam diante das ameaças, a luta estava difícil, mas eles escolheram permanecer fazendo a obra de Deus. Escolha nesse ano, escolha nesse dia fazer a obra de Deus. A dificuldade você tem passado, continue, porque Deus é contigo. Deus, Ele renova. Deus, Ele renova. Louvado